Tem o colapso financeiro da 777, as últimas do mercado, bastidores, finanças, convocados pela seleção brasileira para a Copa América e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo só pedir para deixarem like, se inscreverem no canal e comentarem sobre o que quiserem, combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Vasco. Cruz Maltino promete até a próxima semana a conclusão da contratação de um novo técnico. Vasco que busca um treinador desde a saída do Ramon Dias, já disse para vocês que o argentino vai cobrar na justiça o pagamento da multa rescisória que pode chegar a 30 milhões de reais. Saideira do giro de notícias, preciso contar que o William, ex-meio atacante do Corinthians, ainda não tem seu futuro definido. O contrato com o Fulham se encerra em junho, não há renovação de contrato e, embora clubes brasileiros pudessem sonhar com ele, está completamente descartada essa vinda ao Brasil. A tendência é que o William continue na Inglaterra ou vá jogar na Itália. Quero falar agora sobre os 6 maiores contratos de patrocínio master do futebol brasileiro. Tenho visto muita gente publicando números desencontrados. Fui checar, conversei com dirigentes e quero expor para vocês os valores fixos dos contratos a que tem direito os clubes brasileiros. Todas as cifras que eu vou passar a partir de agora são por contratos de um ano e equivalem aos valores em reais à nossa moeda. Só para lembrar que nessa quinta-feira o Vasco apresentou a Betfair como sua nova patrocinadora master, maior contrato da história do Vasco, mas os 70 milhões de reais que foram divulgados só serão alcançados se o Vasco bater todas as metas esportivas que estão atreladas à conquista de título e classificação para a Libertadores da América. Bora aos números? O maior contrato patrocínio master do futebol brasileiro é do Corinthians. São 120 milhões de reais com a VaideBet. Segunda colocação para o Flamengo, 85 milhões de reais com a PixBet. No terceiro lugar aparece o São Paulo, 52 milhões de reais com a Superbet. Aqui uma parte, o Tricolor pode fazer seu contrato chegar até 75 milhões de reais com bônus atrelados a títulos. Quarto lugar com o Vasco da Gama, esse acordo com a Betfair de 47 milhões de reais fixos, podendo bater 70 milhões de reais com bônus, coloca o Cruz Maltino em quarto. Vale a lembrança de que o Vasco inicia a temporada com apenas 22 milhões de reais com a PixBet, um contrato bem melhor. Quinta posição pro Fluminense, outro patrocinado pela Superbet, são 42 milhões de reais fixos e mais 10 milhões de reais em bônus. Nicola, mas e o Palmeiras? Não é correto, não é justo. Não é certo você comparar um patrocínio master que envolve o peito e no máximo as costas com todas as propriedades do uniforme, como no contrato do Palmeiras com Crefisa e Fã. Os 81 milhões de reais que a Crefisa e a Fã pagam ao Palmeiras, isso equivale a todo o uniforme. E a gente está comparando apenas contrato de patrocínio master no peito e nas costas. Então, dá para dizer que dentro desse contrato de 81 milhões de reais por todas as plataformas, dá para fazer uma estimativa de uma receita com o patrocínio no peito de 35 milhões de reais, que colocaria o Palmeiras na sexta colocação. E você, o que pensa sobre o tema? Use o espaço para comentário e avalie. Combinado? Bora falar sobre a seleção brasileira que teve convocação para a Copa América. O Dorival Júnior anunciou nessa sexta-feira na sede da CBF os atletas que vão defender a seleção. Destaque para as ausências de Richarlison, Casemiro, Gabriel Jesus e Bremer. A grande novidade foi a presença de Evanilson, atacante de 24 anos de idade, revelado ou que foi lançado no futebol brasileiro pelo Fluminense e que hoje pertence ao Porto. Temporada atual bem legal, de 39 partidas, 24 gols e mais 5 assistências. Queria destacar os convocados no gol: Alisson, Ederson e Bento. Para as laterais, Danilo e Ian Couto para a lateral direita, Arana e Wendel para a lateral esquerda, são 4 zagueiros. O Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. Meio-campistas, Andréas Pereira, Bruno Guimarães, Douglas Luiz, João Gomes e Paquetá, só o Paquetá com característica de meio armador. Pro ataque, Endrick, Evanilson, Martinelli, Rafinha, Rodrigo, Savinho e Vinícius Júnior. Outro destaque da seleção, Júlio Casares, presidente do São Paulo, será o responsável por chefiar a delegação durante a disputa da Copa América. Bora falar agora sobre o colapso financeiro da 777. A gente vem trazendo notícias sobre as dificuldades da empresa que é dona de 70% das ações do Vasco. Mas a coisa no exterior degringolou de vez. E os últimos acontecimentos são os seguintes: Standard Liège está oficialmente à venda. Time belga que pertence à 777 foi comprado há 2 anos
Inclusive, o Standard Liège não pôde entrar em campo. A partida do Campeonato Belga foi adiado por conta de protestos de torcedores exigindo a saída da empresa que está no Standard Liège há 2 temporadas. Já a Bonza Airlines, uma companhia aérea montada pela 777, entrou em administração voluntária depois de cancelar todos os seus voos. Além dessas 2 notícias mais recentes, há outras preocupantes, como, por exemplo, uma acusação de fraude contra a 777 num empréstimo de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Isso porque a 777 apresentou garantias bancárias que não lhe pertencem ou que nem existem. E aí, só para arrematar, vale a lembrança de que a 777 tem uma dívida de 50 bilhões de reais com uma empresa chamada ACAP. Não tá fácil a coisa para Josh Vander e companhia. Torcedor vascaíno tem motivos para andar preocupado. A crise, o Vasco vai precisar quebrar um grande tabu no jogo contra o Vitória nesse domingo, jogo em São Januário. Quer saber qual? Cadê? 14 anos. Esse é o tempo que o Vitória não perde para o Vasco no Rio de Janeiro. De 2010 para cá, são 5 jogos com 3 vitórias do rubro-negro e 2 empates. O último encontro entre as equipes foi na Série B de 2021, um 3-0 para o Vitória. Mas o torcedor também tem boas notícias. Após treinar normalmente, Payet volta para esse confronto. O francês ficou fora de 4 das 5 primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. Já Hugo Moura é desfalque certo. O jogador foi expulso na partida diante do Atlético Paranaense. Na noite de ontem, o Vasco apresentou seu novo patrocinador master e os novos uniformes para a temporada. O evento contou com a participação de atletas e do CEO Lúcio Barbosa, que admitiu o momento difícil que vive o Cruz Maltino. A gente sabe que temos muitas urgências no Vasco e a gente acompanha tudo que a rede fala sempre. O novo patrocinador, uma casa de apostas, vai pagar cerca de 115 milhões de reais por ano, num contrato que vai até o fim de 2025. A estreia do novo uniforme será já nesse domingo no jogo diante do Vitória, às 6h30 da noite em São Januário. A gente pode deixar a certeza aqui que a gente vai trabalhar dia e noite para fazer o Vasco maior, mais forte a cada dia. Pedrosa trouxe esse recorte outro dia aqui, né, Vene, que o Vasco era o único clube da Série A que ainda não tinha o seu patrocínio principal, né, no meio da camisa, que é o que mais paga, e agora entrando com uma casa de apostas, bom demais pro Vasco, porque a gente já tá vendo, com certeza entra uma grana aí pro Vasco da Gama conseguir se ajustar pro resto da temporada. E segue sem um treinador ainda, mas eu acho que é um tabu delicado, porque poucos encontros nos últimos 10 anos entre o Vitória e o Vasco da Gama, né, Vene? 5 joguinhos só. 5 jogos não apenas. Não é pra desesperar, assim. Não é um desespero. Acho até que, se a gente for parar e analisar pela tabela do Campeonato Brasileiro, até mesmo por atuação, é um confronto direto na parte de baixo da tabela, porque eu acho que o Vitória vai brigar para permanecer na Série A e o Vasco, a gente está vendo aí que o cenário é esse. Por enquanto é para brigar pela permanência na Série A. A não ser que faça muitos reforços, e reforços bons, que cheguem para jogar, não adianta fazer contratação para ficar no banco de reservas, como a gente tem visto ultimamente, mas de fato é isso, é um confronto pela parte de baixo da tabela e o Vasco tem que vencer. Com todo respeito ao Vitória, jogo em São Januário, o Vasco tem que vencer. Tem que vencer, e Vene Casagrande, a gente fala, o futebol é tão delicado, né? Por exemplo, há 1 mês e meio atrás você estava aí todo feliz nessa cadeira, falando, eu não vejo o Flamengo perdendo 10 jogos na temporada. E hoje você está super revoltado. Quem imaginaria que o Flamengo ia ter essa manhã tão turbulenta na porta do seu ninho do urubu? E eu acho que o mesmo a gente escreve pro Vasco, assim, é uma situação delicada agora, mas daqui a pouco traz um treinador, se o cara chega e encaixa de cara, o Vasco não tem um elenco ruim. O Vasco não tem um time precário. O Vasco tem um time bacana, que bem organizado, que bem montado, que bem jogado. O Vasco consegue não ficar brigando para não cair até o final da competição. Ainda mais com o tamanho da sua camisa, né? Não, acho que é um time que, obviamente, não é para o torcedor sonhar com o título do Campeonato Brasileiro, mas é para fazer frente numa Copa do Brasil, não é para passar no desespero, como aconteceu na Copa do Brasil, não é para ficar no desespero no Campeonato Brasileiro. O investimento alto que o Vasco fez não é para isso. E, de fato, eu estou com você. Pode chegar um treinador, se encaixar e, de repente, brigar ali no meio de tabela, ou até mesmo sonhar com uma pré-Libertadores, mas brigar na parte de baixo novamente,
Não é para isso. Não, nem pelo investimento e nem pelo que o clube merece. Nem o que a torcida merece. Porque, de fato, a torcida vem carregando esse time há muito tempo. Muito tempo. E há quanto tempo nesse programa a gente não fala isso, né? Inclusive, a última vez que o Vasco foi resgatado da Série B, ficou 2 anos lá, foi a torcida que trouxe de volta. Verdade. E a gente sempre falou isso aqui nesse programa. Agora... Rapaziada, com essa situação toda aí que vem vivendo a 777, né? Em meio aí à quebra financeira, né? A 777 está com um problema financeiro gigantesco, né? E só faz aí o torcedor vascaíno acreditar que ela está prestes a deixar o Vasco, né? Tudo que vem indicando, todas as notícias que vem saindo sobre o problema que a 777 atravessa, de que ela pode acabar deixando o Vasco a qualquer momento, né? E a gente fica preocupado, né, com essa situação de saber para quem será vendido, se será vendido para a própria Crefisa, né, que está interessada, ou para alguma outra empresa, ou se... Como é que vai ficar a situação, né? Se o Vasco apenas cancela a SAF e vive aí autossuficiente, né? Que o Vasco tem capacidade para viver com as suas próprias pernas, a torcida é muito forte e eu acho que faria um Vasco forte e conseguiria manter a equipe, né? O Vasco sempre lota os seus jogos, né? Vende camisas e... acho que a situação financeira daria para o Vasco dar aí uma volta por cima legal sem a 777, né? Que a gente vê que o clube estava quebrado quando foi vendido, né? Estava com dívidas enormes, mas essa situação agora deixa a gente pensativo o que pode acontecer com o clube, né? O clube virou uma SAF, né, justamente para poder se reestruturar, mas acontece aí que essa SAF, infelizmente, só tem problemas, né? Então fica complicado aí. Deixa sua opinião aí nos comentários, se inscreve no canal, ativa as notificações aí também para estar sempre recebendo nossos vídeos. Valeu?